Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu vim fazer uma visita a Heitor Feitosa, um dos maiores pesquisadores que nós temos aqui no Cariri e no Ceará a respeito do período colonial. E nós vamos tratar de um tema que é muitíssimo importante, mas que infelizmente não consta, né, na maioria das obras historiográficas daqui da região, nem nos currículos escolares. Se trata da Guerra de 1724, né, o primeiro embate direto que existiu entre os ocupadores daqui do Cariri, as primeiras pessoas, as primeiras famílias que adentraram no vale e passaram a explorar essa terra. E por ser um tema bastante complexo, né, bastante intrincado, eu decidi convidar ele para conversar com a gente hoje, né, inaugurando essa sessão de vídeos, né, essa sessão de entrevistas com especialistas em diversos temas. E hoje nós vamos tratar do Cariri colonial, iniciando com a Guerra de 1724. Eu gostaria de agradecer, Heitor, pela sua disponibilidade, né, pela sua acolhida de sempre, e lhe passar a palavra para você fazer suas considerações e expor para o pessoal o que foi esse conflito, né, o porquê que ele ocorreu e quais as implicações dele no processo de ocupação territorial aqui do Cariri. Olá, Roberto, é um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco desse tema, ainda bem desconhecido, né, ou divulgado pela historiografia, né, da região. Essa guerra de 1724 foi a primeira grande guerra civil ocorrida aqui no sul da então capitania do Ceará. Essa guerra ela tinha pelo menos 3 principais motivações e entrou para a história com o nome de Sublevação do Jaguaribe e também Guerra entre Montes e Feitosas. São os títulos principais para denominarem esse conflito. Quais foram as 3 motivações principais? A primeira, disputa por terras. Como naquela época, início do século XVIII, vários indivíduos de origem portuguesa vinham invadindo esse território e tomando aos índios, negociando com os índios, fazendo alianças guerreiras para combater os povos originários que ocupavam já a região, eles foram se estabelecendo com os currais de gado. Vinham principalmente das margens do Rio São Francisco. Entre esses indivíduos, eles se agrupavam em núcleos familiares, né, no patriarcado. Então, essas famílias tinham esses seus chefes e entre essas primeiras que adentraram aqui o sertão, esse sertão dos Cariris novos para se estabelecer com gados, estavam os Mendes Lobato, que vinham das margens do São Francisco, Cotiguiba ou ali de Penedo, a família Montes, que chegou já em Icó em 1681, e também a Feitosa, entre outras. Então, quando esses indivíduos chegam aqui, eles vão peticionar ao capitão Mó, que era uma espécie de governador da capitania do Ceará, datas de sesmarias. O que eram datas de sesmarias? Eram terras que a partir de 1697 elas vão ter um tamanho máximo para serem peticionadas a esse capitão Mó. Que tamanho era esse? De 1 légua de largura, meia légua em cada margem do rio, era fundamental isso, e 3 léguas de comprimento ao longo desse rio, do leito do rio. Era fundamental essa estratégia para poder ter água para matar a sede do gado, para a sobrevivência de quem estava invadindo esse território. Eles não poderiam se afastar das margens dos rios, porque corria o risco de cair nas chamadas travessias, e daí, pela escassez de água, via a perecer. Então, a data de sesmaria, as datas de sesmarias, elas tinham esse tamanho. E o rei doava a quem tivesse condições de, além de pagar
né, ao escrivão, os gastos com a petição, pagar também a ocupação dessa terra. Porque eles precisavam de, às vezes, montar uma sociedade, vir acompanhados de jagunços ou então de escravizados. Eles precisavam de mantimentos, a matalotagem ou matulagem, né, eram os víveres, como a farinha de guerra, que já era uma alimentação de origem indígena, né, farinha de mandioca misturada com carne seca, principalmente, e precisavam às vezes de alimárias para transportar esse material. Então era um investimento já alto para a época, para quem pretendia marchar para esse sertão. Então, por que ocorrer esse conflito por terra aqui, se eram tantas as terras que eles estavam tomando a esses índios? Existia muita ganância entre eles. Alguns acumularam mais de 100 léguas quadradas de terra aqui, como foi o caso desse grupo chamado de Família Feitosa, né, os Alves Feitosa. Os Lobato chegaram também a acumular mais de 70 léguas quadradas só aqui no Vale do Cariri. E as léguas, para a gente esclarecer, são equivalentes a 6 quilômetros, se eu não me engano. Né? É aí o ponto central, Roberto, desses conflitos. Por quê? Ao tempo, a medição era antropométrica, tudo estava em torno do corpo humano. Não existia o sistema métrico decimal que nós conhecemos hoje. Sim, então eram braças, por exemplo. Eram braças. Então, uma légua, ela aqui no Brasil, por lei, deveria se subdividir em braças. Em quantas braças? 3.000 braças. Mas poderia variar, como 2.800, 2.400. E o que é uma braça, Heitor? Até hoje o sertanejo mede uma braça, em pé, erguendo a mão, e com esse dedo maior aqui da mão, ele retira uma vara ou uma corda e sai medindo o terreno. No final do século XIX, Dom Pedro II adotou o sistema métrico decimal e converteu aproximadamente essas medições já milenares, antropométricas, em sistema métrico decimal. E convencionou hoje aqui que o sertanejo conhece que uma braça tem mais ou menos 2,20 metros. No entanto, tem essa prática, né, de ainda medir antropometricamente. Se for um homem grande, é uma braça grande, se for um homem pequeno, é uma braça pequena. Então imagine um indivíduo que entra na posse dessa terra peticionada ao rei, com essa obrigação de ocupar e também de medi-la, e ao medir com cordas enceradas, geralmente 10 braças, certo? Ser essa corda não padronizada. Vamos supor que um homem enorme tenha sido modelo para retirar a unidade de medida dessa corda. Então uma corda enorme dessa, ao ser posta, né, durante várias braças, vai dar uma légua enorme. Então existia muito conflito por esses limites. E outro fator também importante, além desse de medição, era os topônimos e localização dessas datas de sesmarias. Porque como eles andavam geralmente ciceroneados por índios, esses povos originários iam dando os nomes, os topônimos, os nomes dos lugares a eles, para que eles pudessem remeter isso na petição ao Capitão Mor. Até porque os acidentes geográficos, eles eram muito importantes nessas demarcações de terra, né? Exato. Serras, rios, enfim. Eles serviam para balizar tudo isso, né? E como ficava, às vezes, inviável a colocada de marcos de pedra imediatamente, um marco tal qual existe um ali, por exemplo, em Nova Olinda, na Casa Grande, que é o principal e os dois testemunhos. Então, como eles não tinham tempo suficiente pela barreira fitogeográfica, humana, né, da guerra de resistência dos índios, eles utilizavam, em regra, esses acidentes geográficos, como você aí assinalou, os rios, né? Então, além da antropometria, o topônimo se tornava confuso, porque o mesmo indivíduo, mais de um indivíduo, na verdade, poderia peticionar o mesmo lugar sob denominações diferentes. Por exemplo, aqui na Chapada do Araripe, ora ela é chamada de Serra dos Cocos, ora Serra do Baripe, Uaripe, Aripê. Então, sempre que esse indivíduo chegava para o escrivão do Capitão Mor,
na sede de governo, né, dessa capitania, ele informava, olha, eu quero uma data de sesmaria fazendo confrontação com a Serra do Aripê. Outro vinha pedir o mesmo lugar, dizendo que era na Serra dos Cocos. E aí eles terminavam entrando em conflito porque peticionaram a mesma gleba de terra. O escrivão, na ignorância do conhecimento geográfico aqui dessa região, né, terminava fazendo apenas uma consulta a esse livro das datas de sesmarias, constatava não haver ainda o topônimo e aí concedia. Algumas vezes isso ocorria de maneira por simples equívoco, por simples erro, sim, mas outras vezes era proposital. Por quê? De má fé, né, mal intencionado, o indivíduo que pedia já uma terra, sabendo que outro havia ocupado e peticionado, chegava para o escrivão ou o capitão-mó e os subornava. A documentação da Torre do Tombo indica muito isso. Cito um exemplo de um capitão-mó no começo do século XVIII, descido para a ribeira do Jaguaribe, a qual o Vale do Cariri fazia parte, com seus afluentes, e com um ferrete. O ferrete é um objeto de ferro que servia para marcar os gados. E ferrar 150 bois de uma só vez, dados por um sesmeiro, né, já o corrompendo. E o que é que esse indivíduo fazia, o capitão-mó? Ele pegava, antedatava os pedidos de sesmarias nesse livro que ficava na posse dele. Ou seja, se o indivíduo A havia chegado primeiro e o B o subornou, ele dava um jeito para que o indivíduo B constasse no livro uma petição anterior ao indivíduo A. Então, isso ocorreu muito, né, essa corrupção na ocupação de terra. Isso era comum. Outro problema dessa ocupação, existia um instituto jurídico na época chamado prescrição. O indivíduo deveria ocupar, no interstício de 3 a 5 anos, a lei vai mudar ao longo do tempo, a terra peticionada. Ou por si mesmo, né? O próprio indivíduo que peticiona pode ocupar, lógico, ou pode ocupar através de terceiros e ainda com gados. Eles chamavam povoar com gados. E se ele não o fizesse nesse prazo dado por lei, corria o risco de prescrever, ou seja, ele perdia o direito de posse e propriedade sobre aquela terra e outro indivíduo poderia peticionar e ocupar aquela terra. Então, como era uma vastidão para que eles pudessem efetuar, né, essa invasão, ocupação, esses brancos, ou pessoas de origem caucasiana, abria brecha para que outros imigrantes de outras partes, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, adentrassem aqui sabendo da existência dessas terras, da fertilidade delas, e ocupassem a terra fazendo novas petições, segundas petições. Daí entrava em conflito direto com os primeiros peticionários. Isso era muito comum. Então, esses eram os principais motivos desses conflitos por terra. Tem um detalhe, porque as duas principais, maiores autoridades da capitania do Ceará na época era o capitão-mó, como eu já falei, espécie de governador, e a segunda era o ouvidor-geral, que era uma espécie de juiz. O ouvidor-geral era um cargo único aqui no Ceará na época, no início do século XVIII, em que um indivíduo formado em direito, ele era enviado pela coroa de Portugal para aqui para ocupar esse cargo de juiz. E assim, enquanto o capitão-mó era encarregado de doar terras, o ouvidor-geral, ele era quem decidia sobre os limites. Ele é que era responsável pela medição, acompanhar as medições dessas terras e demarcações. E qualquer conflito que surgisse entre os sesmeiros, era o juiz, o ouvidor-geral, quem resolveria. Para fazer a correção de terra, né? Então imagine a corrupção sendo feita de um lado em relação ao capitão-mó e outro diante do ouvidor-geral. Então era natural que os dois entrassem em conflito. Né? Foi muito comum na história da capitania do Ceará esse conflito entre o capitão-mó e o ouvidor-geral. A gente vai ver isso por quase todo o período setecentista. Então, aqui está pintado o quadro sobre a motivação do conflito por terra. Eu falei em mais dois, né?
vou agora pedir licença para adentrar um pouco sobre essas primeiras ocupações, invasões brancas aqui na região. A tradição oral, ela registra que a Casa da Torre, lá na Bahia, né, pelo menos os seus donos, os Dávila ou os Caramuru, como era a família mais rica da época, haviam enviado representantes, né, empregados seus, para dominar essa área, rotear, que era fazer o perímetro de toda a área pretendida, desde a margem do São Francisco, tendo a Chapada do Araripe como centro, como peão, e peticionar todas essas terras, até chegar no Piauí. Essa tradição oral, ela foi muito combatida no período positivista da historiografia aqui do Ceará, pelo menos dos pesquisadores da época, porque não existia curso de história, né, no final do século XIX, ainda aqui no Ceará. E aí esses positivistas tinham como principais representantes Antônio Bezerra e o Barão de Studart. Eles começaram a afirmar que essa tradição oral, publicada por João Brígido, Pedro Teberge, Bernardino Gomes de Araújo, era mentirosa. Por quê? Porque ao vasculharem toda a documentação sesmarial, que eles estavam na posse, né, tiveram contato com ela na época, não encontraram uma gleba ou sesmaria sequer doada aos Caramuru, a Casa da Torre, lá na Bahia. E então, por esse motivo, começaram a dizer, não, essa história é mentirosa, a Casa da Torre nunca foi possuidora de terra lá, nunca foi um representante deles lá para conquistar a terra. Então, isso dividiu e ainda divide até hoje os pesquisadores, historiadores, estudiosos do assunto, porque não se resolveu bem essa questão. Ocorre que, com essa digitalização do Arquivo Histórico Ultramarino, né, o projeto Barão do Rio Branco, alguns documentos atestam que a Casa da Torre realmente foi a primeira sesmeira aqui, englobando a Chapada do Araripe e, consequentemente, o Sertão dos Cariris Novos, que é um território inventado pelo Branco, no início do século XVIII, aproximadamente em 1703. Quando é que a Casa da Torre peticiona isso e aonde? A petição da Casa da Torre não foi registrada na capitania do Ceará. Ela foi registrada na capitania de Pernambuco, que era uma capitania geral. Ela comandava as capitanias subalternas. E entre as capitanias subalternas estava justamente a capitania do Ceará Grande. Então, essa petição, ela foi feita em 1658, 22 de julho, e chamava a Chapada do Araripe, que nós chamamos hoje de Chapada, de Serra do Varipe ou Baripe, uma palavra muito semelhante a Paripe, que já era um outro topônimo de uma data de sesmaria da Casa da Torre lá para a Bahia. E o que significa Paripe? Quer dizer curral de peixe, onde o peixe está preso. Pelo menos segundo os tupinólogos. Como a língua indígena ela não existia uma regra fixa para o uso de consoantes, né, de vogais, isso variava muito, e a semelhança entre o fonema paripe, baripe, varipe, né, é possível, hipoteticamente, crer que um índio desse, ou ao ver, no sopé da Chapada, várias lagoas muito piscosas, né, com vários peixes, possa-se ter originado o nome curral do peixe, né, mas também existe um fator importante aqui, que não deve ser descartado. É o fato de existirem fósseis em abundância. E a maioria deles aqui são peixes dentro de pedras. Né? Então, é um indicativo de que o peixe está preso, é o lugar que o peixe se prende. Existe algo muito comum na cultura desses indígenas que andavam aqui, a gente encontra no Barleus, os janduíns temerem as pedras e até fazerem cultos a elas, com receio de serem mordidos por ela. Da mesma maneira, existe em São José do Belmonte, aqui a 25 quilômetros do lado pernambucano, na Chapada, o episódio conhecido como um culto sebastianista, feito por índios, quipipãs, umãs, chocós, em que duas pedras enormes
que serviam de abrigo para eles, seriam encantadas e que de lá de dentro sairia um reino inteiro, várias pessoas, que ao serem imoladas, mortas, depois ressuscitariam, ricas, brancas e assim por diante. Então, parece que os índios acreditavam existir vida dentro das pedras. Então, basicamente, o que se pode fundamentar, ou uma analogia, algo que nos pareça crível, é justamente essa questão fossilífera, né? De haver bichos dentro de pedras. Então, esse é o meu raciocínio, particularmente. Não se comprovou, eu até desviei aqui um pouco o tema, me desculpe, Roberto, mas, retornando, a Casa da Torre foi quem conseguiu essa data de sesmaria, mas só que não conseguiu ocupar efetivamente e povoá-la. Diz que fizeram ainda uma caiçara, que é o que nós chamamos hoje de curral, né, uma palavra indígena, estacada de pau em roda, e como era costume na época, fazia-se a caiçara, botava uma cruz no centro para indicar, né, que ali houve uma entrada, uma ocupação cristã, né, de brancos, e colocavam-se algumas sementes de gado, como eles chamavam na época. Semente de gado era um novilho com 10 novilhas, por exemplo. E fizeram isso aqui em Exu, na caiçara que depois veio a ser arrendada ao avô de Bárbara de Alencar, o bisavô, Leonel de Alencar Rego. Né? Justamente a caiçara ali onde Bárbara de Alencar, heroína de 1817, teria nascido. Que é o nome da fazenda até que deu o nome à fazenda. E caiçara, você pode perceber que ela é recorrente em todo o sertão. Em Aurora existe um lugar chamado Caiçara e assim por diante. Né? Então é indicativo dessas primeiras invasões, né? Que era uma estratégia, uma fortificação adotada pelo branco a partir da observação do costume indígena. Eles lutavam com caiçaras. Então, a Casa da Torre não consegue penetrar. Os índios aqui estavam rebelados, já na chamada Confederação dos Cariris, que é um termo que se cristalizou a partir do Taunay, do Capistrano de Abreu. É algo assim genérico e que tenta homogeneizar os diversos povos que existiam aqui. Não eram só os Cariris. Essas alianças eram feitas e principalmente sob o comando de outras tribos guerreiras, outros povos guerreiros, como os Janduim, os Sucuru, os Paiacu, os Canidés, que essa gente era de uma belicosidade extrema. Eles possuíam armas específicas que outros não possuíam, como os Cariris não possuíam, que era a Iguité, é gutural, ou Bibité ou Iité, que era uma espécie de um cone seccionado ao meio, né? E nesse eixo principal um sulco, uma funda, em que ele colocava um dardo e arremessava. O Brandônio, que era um judeu que viveu entre Pernambuco e Paraíba, no final de 1500 e início de 1600, ele vai dizer no seu livro que presenciou o arremesso de um dardo desse e ele chegou a atravessar uma porta de madeira. Para vocês terem uma ideia do poder letal, de letalidade dessa arma. Então, esses povos aqui estavam aliados contra essa invasão branca. E é bem lógico porque a Chapada do Araripe, ela se localizava já nos limites que iam sendo criados por esses bandeirantes, esses invasores, em 1600 e 1700. Não existiam as divisas, eram eles quem iam aplicando, esses bandeirantes, os invasores, as divisas, com base nos acidentes geográficos e rios principalmente. Então, a Chapada ela vai sendo localizada, vai servindo de limite entre as capitanias do Ceará, Pernambuco, Piauí, proximidade com a Paraíba e também com o Rio Grande do Norte. Né? Então, como ela é praticamente equidistante desse litoral nordestino, essas migrações dos brancos, né, vão tendendo a se encontrar, a convergir para aqui, para esse lugar. E outra, servia de um santuário ou encantado, como é ainda muito comum haver essa referência à Chapada, por quê? Para se chegar aqui é necessário atravessar o semiárido, um sertão seco. E quem consegue sobreviver a um sertão seco sem possuir, naquela época, um conhecimento milenar indígena, de um cacto que poderia ser comido, de uma raiz da qual poderia ser extraída água,
né, o cumbe, que é a raiz do umbuzeiro, por exemplo. Como extrair essa raiz, saber qual é a mais adequada, qual não é venenosa. Que é chamada também de cunca, né? Exatamente, Roberto. Então, para se chegar aqui, era difícil. E então, o que eu quero dizer? Na Chapada aqui são hoje mais de 290 fontes ao redor dela, né? Fontes de água. Mapeadas, né? Mapeadas, fora as que secaram, que é muito comum, né? Com desmatamento. Aí Mata Atlântica, alimentação abundante, o Murici, a Mangaba, o Araçá em abundância, caça, pesca. Então aqui era um lugar perfeito, um santuário, um esconderijo, um refúgio para esses índios, que começavam a ter esses conflitos do branco no litoral, que ficavam arranhando as praias. Então os índios migravam pelo sertão, que era uma barreira para esses brancos, e iam findar aqui na Chapada, se refugiando. E, logicamente, era comum haver conflitos também intertribais e também interétnicos desses povos originários já aqui. Tupis, né, principalmente tupinambás, tabajaras, que fazem parte desse tronco tupi, e os tapuias, termo genérico que assambarcava os cariris, os janduíns, os ubatês, icós, icozinhos, cariús, calabaças, inhamum, jucás, caracuins, que foram um dos últimos índios a serem extintos, exterminados, né? No Pernambuco. Há relato do último índio caracuim, ainda no século XIX. Então, a Casa da Torre não consegue ocupar, principalmente por esse chamado na época Muro do Demônio, era assim denominado, Muro do Demônio, era a resistência indígena, era a guerra dos bárbaros, né? Bárbaro já uma herança, um termo que havia sido herdado de Roma, que Roma observava todo que não era romano como bárbaro, como pessoa que não tinha bons costumes, né? Trato. Então aqui se adota essa mesma estratégia, né? Inclusive era comum naquela época o branco dizer que o índio não tinha F, L e R em sua língua. E isso servia de fundamentação para o domínio deles. Porque sem F eles não tinham fé. Sem L na língua eles não tinham lei. E sem R eles não tinham rei. Então eles mereciam ser dominados e serem postos sob uma governança. Era a fundamentação utilizada por filósofos da época. E não só entre portugueses, isso também servia para os holandeses, os franceses, os relatos são comuns. E é interessante também a questão da posição do povo inglês naquele período, porque os ingleses, apesar de hoje terem, né, um status enfim, uma civilização modelo, etc. e tal, mas nesse período colonial, os ingleses eram de certa forma mal vistos, né? Tinha muita relação de ingleses com pilharia, com bandidagem, com corsários, pirataria, né? E também os próprios costumes deles eram alvo de críticas, né? Quando eles chegavam em outras localidades que eles eram, digamos assim, observados por outros povos, né? Então essa polidez britânica é uma coisa mais próxima, mais recente, né? Porque nesse período... esse puritanismo e essa adoção de uma moral férrea que o inglês hoje tem, não se concebia na época, porque eu costumo dizer que eles eram os cangaceiros dos mares naquela época. Era uma espécie ainda de a pilhagem viking, que eles faziam, os franceses também faziam, os holandeses faziam, e por que não dizer os portugueses? Apesar do Tratado de Tordesilhas, né? Em outras partes eles também praticavam essa pilhagem, né? Tomar pelas armas. Isso vai ser um termo usado já desde esse período colonial e que no cangaço ele é repetido, né? Então, os ingleses também tinham esse mesmo costume, Roberto. Então, já falei do primeiro motivo, a guerra civil lastreada em conflitos por terra. Depois, a Casa da Torre, né, aqui como um adendo desses conflitos por terra, né? E o que acontece então? Você falou que a Casa da Torre não conseguiu ocupar, certo? Não conseguiu ocupar por causa da Guerra dos Bárbaros, mas isso abriu brecha para que outros brancos já habitantes nas margens de São Francisco, onde a Casa da Torre era proprietária
e que geralmente arrendava essas terras a esses indivíduos, eles ficarem sabendo dessa inviabilidade da torre em ocupar a terra, vieram aqui já acreditando nessa prescrição. Fizeram alianças com os índios, negociando foices, machados, facas e alianças guerreiras contra outros povos, e conseguiram penetrar e colocar gado na terra. Me diga um exemplo, Heitor, dessas famílias. Os Montes, em 1681, lá no Icó, que é justamente onde o rio Jaguaribe e o Salgado eles se unem. Eles vinham marchando pelo Rio Grande do Norte, Paraíba, peticionaram terras lá, só que não eram apropriadas para o criatório, e daí eles adentram a capitania do Ceará e se instalam lá com esse arraial, juntamente com um tio chamado João da Fonseca Ferreira. Era um sertanista também, muito conhecido na época, que montou o Icó Velho, ou Icó de Baixo. E os Montes, os seus sobrinhos, montaram o Icó Novo, ou o Icó de Cima. Então, a Casa da Torre não consegue penetrar, e os Mendes Lobato, eles ficam sabendo disso e vêm aqui para o Cariri, né? Então a gente vai já trabalhar esse fator.